Existe um custo de ser neurodivergente que quase ninguém vê. Eu não estou falando apenas do mascaramento, eu estou falando do custo de fazer coisas que são aparentemente simples, manter atividade física, comer adequadamente, dormir em horários minimamente regulares, responder uma mensagem, marcar uma consulta, organizar a casa, lembrar de pagar uma conta, ir ao supermercado, manter amizades, trabalhar, cuidar dos filhos e repetir tudo isso no dia seguinte. Quando olhamos de fora, muitas vezes vemos uma pessoa que trabalha, que estuda, que cuida da família, que conversa, produz e aparentemente dá conta. O que não aparece é o quanto custa para essa pessoa conseguir dar conta. Percebe a diferença? E talvez uma das partes mais invisíveis da neurodivergência seja justamente essa. Duas pessoas podem entregar exatamente o mesmo resultado, mas gastar quantidades completamente diferentes de energia para chegar até ele. E é sobre esse custo invisível que eu quero falar hoje. Meu nome é Lívia Figueiredo, eu sou médica neurologista e eu trabalho especificamente com neurodivergência na vida adulta, autismo, TDAH e altas habilidades superdotação. E uma coisa que aparece repetidamente, tanto na minha prática clínica, no meu consultório, quanto no relato das pessoas neurodivergentes, é exatamente essa sensação. Eu até consigo, o problema é o quanto isso me custa. Isso é importante porque durante muito tempo nós avaliamos o funcionamento olhando principalmente para aquilo que a pessoa consegue ou que ela não consegue fazer. Mas talvez essa seja uma pergunta insuficiente. Além de perguntar, você consegue fazer? Precisamos perguntar o que você precisa mobilizar para conseguir fazer. E outra pergunta, o que deixa de existir na sua vida porque toda a sua energia foi usada para conseguir fazer aquilo? E não é apenas o mascaramento. Quando falamos sobre o custo invisível da neurodivergência, rapidamente veio à cabeça o conceito do mascaramento. E ele é, sim, muito importante. Monitorar a expressão facial, pensar antes de falar, controlar movimentos, tentar interpretar sinais sociais, ensaiar conversas, imitar comportamentos que são considerados adequados, suportar estímulos sensoriais sem demonstrar nenhum desconforto. Tudo isso consome, sim, muita energia, mas eu quero ampliar um pouco essa discussão. Porque o custo de funcionar não acontece somente quando existe alguém olhando. Às vezes, você está sozinho em casa e continua sendo difícil. Não existe ninguém para mascarar diante de uma pia cheia de louça para lavar. Não existe expectativa social envolvida em tomar banho. Ninguém está observando você tentar começar uma atividade física. Mas mesmo assim pode existir um enorme custo para iniciar, organizar, sustentar e repetir essas atividades no seu dia a dia. Portanto, quando a gente explica tudo pelo mascaramento, a gente deixa invisível outra parte muito importante do funcionamento neurodivergente. E a gente vai falar sobre isso. Custo executivo. Aquilo que parece uma única tarefa, frequentemente é uma sequência enorme de pequenas tarefas. Vou para a academia. Parece uma única ação, mas ela envolve você perceber que está no horário de ir para academia, interromper o que está fazendo, trocar de roupa, separar suas coisas, sair de casa, fazer a transição entre ambientes, chegar à academia, escolher por onde vai começar, tolerar todos os estímulos sensoriais, sociais, executar o treino, voltar para casa, tomar banho e reorganizar o restante do seu dia. Para alguém que tem dificuldade executiva, cada uma dessas transições pode ter um custo alto. E o mesmo vai acontecer com outras atividades, como vou fazer o jantar, vou tomar um banho, vou responder os meus e-mails, vou responder as minhas mensagens, vou organizar o meu quarto, vou dormir. Por isso, muitas vezes existe uma discrepância enorme entre saber o que precisa ser feito e realmente conseguir transformar esse conhecimento em ação. Isso não significa falta de conhecimento. E aumentar a quantidade de informação nem sempre vai resolver. Outro custo, o custo sensorial. Existe também aquilo que o ambiente cobra da gente: luz, ruído, cheiros, temperatura,
tecidos, textura das roupas, contato físico, ambiente cheio, muitas conversas simultâneas, trânsito, academia barulhenta, supermercados, escritórios, escolas. Aquilo que para uma pessoa é simplesmente o ambiente, pode exigir de uma outra pessoa, de uma pessoa neurodivergente, um esforço constante de filtragem e regulação. E esse custo é acumulativo. Talvez a pessoa consiga tolerar ir ao supermercado, consegue tolerar a academia, consegue trabalhar. Talvez a pessoa consiga buscar os filhos na escola e consiga conversar durante o jantar. O problema aparece quando tudo isso precisa acontecer no mesmo dia. Outro custo, o custo das transições. Existe ainda o aspecto que é pouco valorizado, mudar de estado. Sair do repouso para começar a atividade. Interromper algo interessante. Começar alguma coisa que é pouco estimulante. Sair de casa. Voltar para casa. Trocar uma tarefa por outra. Ir dormir. Levantar. Para algumas pessoas neurodivergentes, o problema não está necessariamente na atividade em si, está nessa transição. Por isso, alguém pode gostar de ir para a academia e ainda assim ter uma dificuldade enorme para ir. Pode gostar de tomar banho e postergar o banho. E talvez quando entra no banho já não consegue sair também. Pode gostar de encontrar os amigos e mesmo assim sofrer antes de sair de casa. Pode querer ir dormir e permanecer acordado. Quando enxergamos apenas o comportamento final, tudo isso desaparece. Outro custo, o custo de manter, não apenas de começar. E essa outra coisa que costuma gerar muita culpa. A pessoa consegue começar. Durante algumas semanas, ela treina, ela vai para a academia, ela organiza a alimentação, ela usa uma agenda para organizar a sua rotina, melhora o seu sono, a casa fica organizada e então alguma coisa quebra a sequência. E às vezes pode ser uma coisa mínima. Uma viagem, às vezes, uma doença, um dia que você não se sentiu bem, uma semana que foi mais desafiadora, uma mudança de horário, uma sobrecarga a mais no trabalho, e voltar para aquela rotina vai parecer desproporcionalmente difícil. E isso pode ser interpretado erroneamente como: eu nunca termino nada, eu não tenho disciplina, eu sempre desisto, eu não dou conta de manter. Mas começar uma atividade e automatizar essa atividade de forma suficiente para que ela continue existindo com baixo custo executivo são coisas completamente diferentes. Para algumas pessoas, atividades que parecem automáticas, para as pessoas neurodivergentes, continuam exigindo decisão e esforço repetidamente. Outro custo que eu quero falar, o custo do tudo ou nada. E também pode existir essa rigidez na forma como uma atividade é concebida. Se eu não consigo fazer o treino completo, é melhor eu nem ir para a academia. Se eu não consigo seguir a alimentação perfeitamente, eu abandonei a dieta. Ou se eu escapei da dieta no final de semana, é melhor eu nem retomar na segunda-feira. Se eu não consigo organizar a casa inteira, eu nem vou começar. Se eu perdi o horário que planejei, o dia todo acabou. Isso aumenta ainda mais esse custo de manutenção. Por quê? Uma rotina sustentável, ela precisa comportar versões diferentes da mesma atividade. Precisa existir aquele treino excelente e perfeito e o treino que é possível aquele dia. Precisa existir a alimentação ideal, mas a refeição que é possível. O dia que é produtivo e o dia que você vai funcionar no seu mínimo. E quando a gente coloca só uma versão aceitável de funcionamento, qualquer alteração mínima vira um fracasso. Outro custo, o custo da recuperação. E essa é uma parte que talvez seja uma das mais invisíveis. O que acontece depois que você dá conta? A pessoa foi à festa, trabalhou presencialmente, participou de uma reunião, passou o dia com outras pessoas, você viajou, por exemplo, resolveu várias coisas. Do lado de fora, as pessoas podem até falar: nossa, ela conseguiu, mas ninguém vê que depois você precisa ficar em silêncio, você precisa dormir.
Você cancela seus compromissos, você não consegue fazer mais nada, você evita contato nem pelo celular, fica horas sem conseguir iniciar outra tarefa. Então, o custo de uma atividade não pode ser calculado apenas pelo tempo em que ela aconteceu, em que a atividade em si durou. Por exemplo, uma reunião de 2 horas no trabalho, ela pode custar muito mais do que essas 2 horas. Outro custo, o custo financeiro. Já parou para pensar nisso? Existe literalmente um custo financeiro para a pessoa neurodivergente. Terapias, avaliações com psicólogos, neuropsicólogos, medicação quando está indicada, os profissionais especializados, as estratégias que usa para diminuir a sobrecarga, os alimentos específicos quando se tem seletividade alimentar, o transporte quando determinados deslocamentos são mais difíceis, serviços que precisam ser terceirizados porque não há energia para fazer tudo, objetos e adaptações que tornam o ambiente mais tolerável. E às vezes existe também perda de renda, redução da carga horária, dificuldade para permanecer em determinados ambientes profissionais, trocas frequentes de trabalho, períodos de burnout, que são muito comuns. Portanto, uma neurodivergência também pode ter um impacto econômico que raramente aparece quando a gente discute apenas sintomas. E o outro custo, o custo das oportunidades. E esse é um dos custos mais dolorosos para mim. Quando grande parte da energia é usada para a gente conseguir manter o básico, vai sobrar muito pouco para aquilo que poderia expandir a sua vida. Eu costumo dizer que toda pessoa tem uma cota de energia para gastar no dia. Só que essa cota de energia para uma pessoa neurodivergente, ela se descarrega muito rápido e demora muito para recarregar. E todo esse custo de energia, você poderia estar direcionando para outras coisas que poderiam expandir a sua vida. Por exemplo, estudar, criar, se envolver em novos projetos, viajar, ter hobbies, construir e nutrir as relações que são significativas para você, desenvolver ideias novas, descansar sem culpa. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que é extremamente capaz e pensa, nossa, ela poderia fazer muito mais. Mas talvez essa pessoa já esteja fazendo muito mais do que a gente consegue enxergar. Talvez você já esteja fazendo muito mais do que as outras pessoas conseguem enxergar. Talvez grande parte da sua capacidade esteja sendo consumida simplesmente para você sustentar o seu funcionamento básico cotidiano. E por que entender tudo isso não é arrumar uma desculpa? Que existe sim um risco quando a gente começa a compreender as dificuldades da neurodivergência. Transformar essa explicação em uma sentença. Eu sou autista, eu tenho TDAH, então eu não consigo. E esse não é o objetivo aqui. Mas existe um outro extremo que também não funciona, que é todo mundo consegue, então é só criar disciplina que eu vou conseguir. Entender a dificuldade que você tem não significa desistir da mudança. Percebe a diferença? Significa parar de tentar produzir mudança utilizando estratégias que são construídas para um funcionamento diferente do seu, para um cérebro diferente do seu. Se uma estratégia te exige repetidamente mais recursos do que você possui, talvez o problema não seja falta de esforço. Talvez seja necessário mudar a estratégia. E aí a gente parte da culpa para a estratégia. E é aqui que, para mim, compreender o próprio funcionamento realmente ganha valor. Não é só dar um nome para o que você tem, não é só um laudo. E não é para justificar uma vida cada vez menor em que você vai simplificando sua vida para poder dar conta. Mas para perguntar, onde exatamente está o custo? É iniciar uma atividade? É interromper uma outra atividade? Essa transição é o ambiente que me traz um custo maior? É a quantidade de decisões que eu preciso tomar? É a imprevisibilidade? É o excesso de estímulos? Ou é manter depois que essa novidade acaba? É retornar para uma atividade depois de uma interrupção? É a necessidade de fazer tudo perfeitamente? Ou é esse tempo de recuperação que eu não estou considerando? Porque estratégias diferentes vão resolver problemas diferentes. Não existe uma única rotina para neurodivergentes. Existe a necessidade de compreender qual a barreira que você tem naquela atividade, naquele contexto específico.
Talvez uma das mudanças mais importantes seja parar de avaliar a própria vida exclusivamente pelo resultado que é visível. Eu consegui ou eu não consegui. Essas duas categorias vão dizer muito pouco. Uma pergunta mais interessante que você pode se fazer é: quanto isso está me custando? Porque conseguir alguma coisa às custas de exaustão permanente não necessariamente significa que você está funcionando bem. Não é sustentável. E reconhecer esse custo também não significa que você vai aceitar que tudo permaneça como está e diminuir sua vida. Não. Significa ter informação suficiente para construir estratégias que são mais compatíveis com seu próprio funcionamento, com seu próprio corpo e com a vida que realmente você precisa sustentar, o que você quer sustentar. Talvez seja justamente isso que permanece invisível quando a gente olha apenas para aquilo que uma pessoa neurodivergente consegue fazer. Ninguém vê tudo aquilo que ela precisou gastar para conseguir fazer. Se esse conteúdo fez sentido para você, porque você vive isso, ou porque você convive com uma pessoa neurodivergente e você quer entender melhor o funcionamento neurodivergente na vida adulta, se inscreva no canal. Eu vou trazer por aqui mais conteúdo sobre autismo, TDAH, altas habilidades, superdotação, principalmente como tudo isso aparece na vida real. Até o próximo vídeo.